Uma vez mais, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre cada um de nós. Hoje entramos no 12º dia da nossa contagem do homem, a nossa segunda semana. Hoje nós vamos falar sobre Hod dentro da Gevurah, a humildade da disciplina. Coisa só vai afunilando e apertando a gente, né? Como é que você dá conta de ser humilde na disciplina? Quando a disciplina está sendo aplicada, né? E a gente fazer isso com humildade. Sinceramente, quando a gente está moído assim por Deus, Deus já passou a gente no picador, no engenho, moeu na máquina, né? Aí você pensa assim, agora estou pronto. Aí ele pega pedacinho por pedacinho, e aí ele continua apertando a gente. E esse é um chamado profundo para entendermos que nem toda força se manifesta avançando. Há momentos em que, para crescer, exige que a gente venha recuar. A verdadeira disciplina não está na rigidez, mas na sabedoria de saber parar, refletir e se alinhar novamente. Então, humildade nos ensina que o brilho mais forte não é da exposição, mas da humildade. Se sentido do Rhodes como humildade é que ele não brilha se expondo, ele brilha se ocultando. Então, quando se aplica a disciplina, quando eu estou na autoridade de aplicar a disciplina, o êxito, o sucesso, a glória da palavra Rod não é apenas brilhar para ser visto. Então, é brilhar para se ocultar. Então, quando nós corrigimos, devemos ter essa humildade. E não é tão simples assim, mas é possível, senão Deus não estaria requerendo de nós que tivéssemos esse comportamento. Normalmente, quando fazemos alguma coisa, fazemos para aparecer, né? Há dentro de nós uma vontade de aparecer. Todo homem acha que tem um sol da barriga, né? Que tem que ser visto pelo universo. Na verdade, nós deveríamos ter a humildade da lua, só refletir a luz do sol. Mas não é tão simples. Normalmente a gente passa na frente de Deus. Deus faz, está escrito, e por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Mas a gente diz assim: eu curei um câncer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ganhei uma alma, né? A gente faz isso, irmão, por falta de humildade. A gente quer ser o sol. Você já ganhou uma alma mesmo? Você ficou pelo menos um minuto na cruz, né? Você curou um câncer mesmo. Entende? Então eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa é a nossa vontade de brilhar, já está no ser humano, infelizmente. E se nós não batalharmos, ela cresce em nós, e ao crescer, ela destrói a presença de Deus em nós. Então, que hoje nós venhamos ter discernimento para entender o, o que é a humildade na disciplina. Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao sétimo sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 97, o salmo da nossa segunda semana. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor.
Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura e se gloria em ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as ilhas de Judá se regozijam, por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais do Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória da sua santidade. A nossa declaração de bênção hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana do homem, nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação. Que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu espírito e pela tua palavra. Recebemos este tempo como ajuste, correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Hoje, 12º dia da nossa contagem do homem, nossa segunda semana. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. A oração sobre o dia de hoje, a humildade na disciplina. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. 7 semanas completas serão. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma tu as obras das nossas mãos. Senhor, neste 12º dia da contagem, peço que nos conceda o discernimento para refinar nossa disciplina com humildade e beleza interior. Que a força que nos guia seja também mansa e clara, conduzindo-nos ao equilíbrio e à introspecção. Ensina-nos a recolher no momento certo, sem se afastar de ti, a ouvir em silêncio, sem fugir do chamado. Que o movimento da contração em nossas vidas seja uma oportunidade de crescimento e não de fuga. Que toda restrição, se vivida com consciência, nos revele a glória do teu propósito. Que o fardo se transforme em bênção e eu aprenda a ver a tua luz por trás de cada exigência, de cada disciplina, de cada recuo necessário. Oramos em nome de Jesus. A nossa meditação de hoje, do 12º dia, humildade na disciplina. Rod Shebe Gevurah. Humildade na disciplina nos convida a um mergulho profundo na essência da disciplina. Não como dureza ou rigidez, mas como sabedoria no recolhimento. Esse recolhimento não é atraso, não é fuga, é posicionamento ou reposicionamento.
O universo se move em ciclos de expansão e contração. E assim também deve ser a nossa vida espiritual. Expandimos e, no momento certo, contraímos. A contração não é desânimo, não é medo, não é covardia, é preparação. Então, existe tempo em que as pessoas ficam tristes porque estrategicamente aquilo que eles estão administrando, aquilo que eles estão realizando, exige retração. O pastor Dorvalino deve estar aí, né? Todos os dias ele está conosco. E ministrou aqui na minha igreja uns anos atrás algo que me deixou encucado, muito encucado. E, um, e me despertou em nós um, um senso de responsabilidade. Ele conta que Deus mostrou para ele, ele teve uma experiência com Deus sobre o ministério. E o ministério era uma máquina de esteira, um trator de esteira, que a gente chama aqui, né? Uma máquina muito grande, potente, mas não tinha marcha ré. Então, para ele fazer uma manobra, fazer uma operação, quando ele ia realizar uma tarefa com aquela máquina, tinha que ser muito pensado, muito bem estratégico, porque dependendo de onde você colocasse a máquina, pastora Leila, a máquina não saía mais de lá. Você podia fazer o serviço que você fazia, que no caso a máquina normalmente ela usa uma lâmina, né? Mas você tinha que fazer sempre com estratégia. Por quê? Porque a máquina não tinha marcha ré. Se tratando de ministério, a aplicação e essa visão que ele teve foi algo muito forte para mim, vendo quantas coisas no ministério que deveríamos agora ter uma marcha ré e não tem mais jeito, já fez. E aí ele conta que, em certo momento, colocou essa máquina no lugar que ela não ia nem para frente e nem para trás. Então, se a máquina não tem ré, não tem retração, não se recolhe, só vai para frente, muitas vezes vamos destruir o que está pronto para sairmos de uma situação. Porque indo para frente, estou fazendo correto, mas tomei uma decisão e não posso recuar. Para mim continuar, eu vou ter que passar por cima, vou ter que destruir aquilo que já estava pronto. Me lembrei disso hoje. E o pastor Dorvalino deve estar aí. Ele que, daquele dia em diante, me trouxe mais consciência em coisas no ministério, que como pastor, como líder de congregação, como ministro do evangelho, olhando com esta ótica de que a máquina não tem ré, irmão, eu vi muito estrago que eu fiz. E entendo que a máquina está sem ré até hoje. Tem coisas que não era para você fazer, tem coisas que não era para você entrar, tem coisas que não era para você participar. Isso não vale apenas para pastores. A questão é que aquele dia ele pregou para a igreja, mas ele veio com, com um X na minha testa, né? E me deixou, me ajudou muito. Eu louvo a Deus, nunca esqueci da lição. Talvez ele contou naquele dia com a simplicidade que ele tem, mas ele contou algo que nós, os líderes, depois sentamos e ficamos analisando quantas decisões que depois de tomada não tem como voltar atrás. E a disciplina exige esta humildade. Não é porque estamos no governo, não é porque estamos no poder, não é porque estamos na liderança que nós só vamos para frente. Por isso que eu gosto do Shabat. Porque no Shabat é o dia da marcha ré. É o dia de retroceder. É o dia do pai descer
à altura dos seus filhos e dizer: filhos, aonde eu errei? É dar a oportunidade da criança dizer: papai, o senhor me magoou, o senhor me entristeceu. Quantos de nós, que como pais, açoitamos os nossos filhos além do que devia? E quando eu falo açoite aqui, tanto é físico como verbal, como emocional. Quantas vezes excedemos na correção, mas não damos marcha ré. Nossos filhos crescem, passam 20, 30 anos magoados. E nós sabíamos que magoamos, mas nós não retrocedemos. O orgulho não deixa a gente voltar no filho e dizer: filho, eu errei. O orgulho não deixa o machão pedir perdão para a esposa. E uma coisa, não pode ser fácil, porque senão fica perde a vergonha. Mas o que eu mais já fiz na minha vida foi pedir perdão para minha mulher. Primeiro que eu já decidi que ela tem razão, né? Por dois motivos. Uma porque ela é melhor do que eu. A outra porque é melhor ter razão, melhor ter liberdade do que razão, né? Então, se discutir, ela já ganhou a discussão. Eu só não perco discussão para macho, mas para minha mulher eu perco qualquer hora. Mas não é só isso. É você reconhecer que errou, que como pastor nós erramos, que como pais nós erramos, que como maridos nós erramos. E eu não estou aqui falando de um erro moral, eu estou falando aqui do excesso, extravasar, falar dentro do padrão, dentro do princípio. Sim, todos nós precisamos falar. Senão você não lidera, senão você não governa, senão você não executa a responsabilidade que está sobre você. Mas às vezes a gente tinha que falar 5 palavras, a gente falou 25. Às vezes a gente tinha que ter uma ação, a gente teve 30. Amanhã a gente está vendo a consequência desse excesso. Mas nós nos firmamos dizendo: mas eu estou certo. Você está certo na sua disciplina. Mas você aplicou com excesso. E é necessário que você retire o excesso para que Deus possa governar o processo. Porque enquanto estiver no excesso, não é Deus no governo, que Deus trabalha por princípio. E o excesso quebrou o princípio. Mas o princípio estava certo. Mas a medicação ela é tanto maligna como benigna. O que faz a diferença no corpo dos seres humanos ou dos animais e até das plantas com a medicação é a dose certa. Toda medicação é uma droga. E com o excesso, ela mata, ao invés de curar. Então ninguém deve se medicar aleatoriamente. No Covid, eu só ia tomar vacina se fosse amarrado. E não tomei. Mas tomei quina. Aliás, eu já era vacinado de criança, né? Pobre tem benefício. Você já viu que tem doenças que. Quantos moradores de rua que você viu morrendo de Covid? Não. Morreu as madame, as pessoas chique, fresca, né? Ou muito fresco, que não aguentam uma gripe, né? Morador de rua, bebendo cachaça, tomando água suja. Entende? Não tem. O Covid era o vírus mais fraco que tinha no corpo deles, né? E quando menino, minha mãe fazia a gente tomar criolina. Irmão, só de lembrar eu sinto o gosto na garganta. Além de matar todo tipo de bicho, pastor Thierry, ainda é bom para a memória, né? Já passou de 40 anos e eu ainda lembro ainda do gosto da criolina. E essa dona Rosana, aqui em casa, fazia os coquetel dela aqui e não faltava quina. Irmão, amarga até a alma quando a gente está tomando quina, né? E passava 15 dias, lá vinha a Rosana, meu bem, toma de novo. Falei, meu bem, eu já nem gastei aquilo ainda. Não, mas toma de novo.
e passamos aqui o tempo só tomando quina. E graças a Deus não tivemos nada aqui em casa. A Bruna teve um sintoma muito parecido, mas eu falei, minha filha, você confia em Deus? Confia, então não vamos fazer exame, não. Porque hoje qualquer um for fazer exame vai sair com o diagnóstico lá, não vai ter desculpa, né? Então vamos confiar em Deus e graças a Deus não tivemos nada grave. Mas o excesso e a disciplina é um remédio que serve para todos os males. Existem uns remédios que eles são universal. Disciplina é um remédio universal. Humildade, então, irmão, pensa num remédio excelente. Cabe em todas as áreas da nossa vida. Mas até a humildade tem dose certa. Quantas falsas humildades a gente vê? A gente percebe quando a pessoa está forçando ser humilde e ele não é. Então, a humildade na disciplina é reconhecer os excessos, é recalcular e entregar a dose correta. Saber o momento certo de recuar é um ato de força refinada. Contração não é estagnação, é introspecção. Pausa consciente, espaço para pensar ou repensar, reavaliar, recalibrar, que é o que isso já aconteceu muitas vezes comigo, acontece até hoje. Na hora do afã, na hora do sangue quente, às vezes a necessidade, às vezes a pressa, às vezes o calor do momento, a gente faz sem consciência, não avalia, não calibra a dose certa. Irmão, quantas vezes que eu já fui ajudar alguém e ficou pior do que estava. Quantas pessoas que eu fiz até com lágrimas e perdi a pessoa. No caso de correção, aprendi uma lição aqui na minha cidade com o pastor Augusto Queiroz. O pastor Augusto Queiroz sempre nos ajudou. Ele ficou um tempo fora, que ele morou como missionário na Índia, muitos anos, mas ele voltou para o Brasil e, e está já há um bom tempo aqui no Brasil. Já esteve conosco o ano passado 2 vezes e vai estar conosco esse ano de novo 2 vezes, em julho e em dezembro. E o pastor Augusto nos deu uma lição aqui. Pegamos, a igreja era pequena na época, 2005, eu acho. E nós fomos na chácara da pastora Jandira, que é uma das nossas pastoras aqui do ministério. E ela tinha, hoje ela não tem mais, mas ela virou cidade a chácara dela, né? Mas tinha um parreiral. E lá nós fizemos uma reunião pela manhã, debaixo do parreiral. E o pastor Augusto foi ensinar sobre a videira e os ramos, debaixo do parreiral. Aquele dia a gente saiu mais crente de lá. Mas a lição que eu aprendi lá, pastor Altiers, que eu nunca esqueci, é que a uva, ela tem o tempo certo de ser podada. E para saber se está exatamente nos dias em que ela pode ser podada, às vezes por seguir apenas o ciclo lunar e não o dia exato, o dono do parreiral vai no parreiral e corta alguns brotos, alguns ramos que seriam necessários tirar. Isso tem que se fazer todas as safras, todos os anos. Se não limpar a parreira, ela não vai, parreira não, perdão, a videira, ela não vai produzir com excelência. Então, se aquele galho, naquele ramo, tem vários brotos,
todos darão cacho, mas se não for podados, eles produzem e na hora de cristalizar eles caem. Então precisa ser podado, precisa ser disciplinado, precisa ser corrigido, precisa ser limpado. É o mesmo processo com os seres humanos, com a igreja. O que Deus faz conosco e fazemos com a igreja, fazemos com os liderados. É necessário podar. A correção, a disciplina, ela é necessária. Ela não é aleatória. Ela não é por decisão pessoal. Ela é uma ação necessária. Então ele vai lá no galinho, pastor Thierry, corta um ou dois ou três e fica observando de 2 a 4 horas. Se nessas 2 a 4 horas aquele galinho chorar, pingar água da planta, se dentro das próximas horas ele pingar, pode podar toda o parreiral, que vai dar uvas com excelência. Mas se ele cortar e nas próximas 2 a 4 horas aquele galinho não chorar, se ele podar a vinha dele, vai perder o serviço, que ela não vai produzir. E aí ele deu a lição, que a correção na hora certa, ela tem fruto. A correção fora do momento não produz fruto. Agora só imagina, pastor Aleira, eu com meu facão podando toda hora. Quantos que vai ser na hora certa? Isso não significa que quem não é igual eu vai acertar. Porque podar depois também, irmão, não resolve nada. O segredo aqui não é que o sanguíneo vai podar fora da hora. Os melancólicos também vão deixar de fazer e vai perder o serviço do mesmo jeito. O segredo é podar na hora certa. E se eu podei na hora errada? No caso aqui de disciplina, muitas coisas nós podemos voltar atrás. No caso da videira, se você podar fora do tempo, não tem como colar o galinho mais. Mas eu posso ter uma ação com você e amanhã de manhã eu voltar aqui e dizer, Renata, quero te pedir perdão. O que eu fiz ontem estava certo, mas da maneira errada. Me perdoa. É essa o ROD, que o líder não é infalível, que o cabeça humana, porque o cabeça Cristo não é, mas o cabeça humana, o cabeça do lar, o cabeça da igreja, o cabeça da empresa, do setor, esse erra. E quando erra, tem que retroceder. E aí o pastor Augusto fez a aplicação. Aquela pessoa que você tem que confrontar. E no dia que uma pessoa for confrontada e ela não esboçar lágrima ou choro, perdeu o confronto. E passei a observar isso na igreja. Irmão, pensa numa verdade absoluta. Todas as pessoas que você confrontar e ela não baixar a cabeça, você confrontou antes da hora, fora do tempo, perdeu o serviço, perdeu a poda. Aí também me deu uma tranquilidade. Eu já saí com as 4 pedras na mão em cima de gente na igreja, e ao invés da pessoa reagir, a pessoa chorou. Mas pode ficar tranquilo, esse aí não vai embora, não. Esse aí não afasta, não. É igual a criança, os filhos. A gente corrige os filhos, daqui a pouquinho, ao invés do filho pegar a bolsinha dele e ir embora de casa, principalmente criança, né, missionária Kátia? Ela volta e abraça a gente. Nem terminou de chorar e já está beijando os pais novamente. Esse é sinal de que a poda foi na hora certa, no momento certo. Minha netinha aqui dentro de casa, 2 aninhos, irmão. Eu já não estava suportando mais. Ela nasceu pequenininha, irmão. Um ratinho, um quilinho, irmão, dentro da minha mão. E eu dizia, nós não podemos criar ela
como alguém sensível. Ela não é, senão não podem fazer ela ser uma pessoa frágil, ela tem que ser forte. Então, tudo tratava ela com firmeza, e trata até hoje. Já era tempo dela estar andando, ela não conseguia andar. E ela começou a expressar umas atitudes, irmão, que com 2 anos de idade, ela dá um tapa num copo assim. Eita! Imagina ela com 20 anos, onde ela daria esse tapa? E eu dizendo para a mãe, corrige. Eu sei que para a Bruna era muito difícil passar todo o processo que ela passou, né? Eu fico vendo, a menina já fez mais de 3 anos, a Bruna fica postando coisinhas na internet, porque aquilo está muito vivo dentro dela. Irmão, ela é a mãe. Eu sofri sendo o avô, não senti uma contração de parto. Imagina tudo que a Bruna sofreu. Então eu sei que a Bruna tinha dificuldade. E a Bruna estava aceitando. É, mas ela é nervosa. Eu falei, isso não é nervoso, minha filha. Vamos curar esse problema agora. É igual a síndrome que está tendo aí, Rodolfo. Todo mundo agora tem uma síndrome, ninguém apanha mais. Irmão, bota na mão da dona Virgínia esses meninos aí, irmão, que não vai ter mais nenhum. Ó, vai curar até Down. Minha mãe curava tudo, irmão. Senão eu era a pessoa mais hiper, não sei o quê. Não, irmão, falta vara. Fui lá, pastor Luciana Ramos. Cortei uma varinha de um pé de cajá que eu tenho aqui. E ela pá no copo. Eu juntei o copo, botei na mesa. Ela pá de novo e eu chaper. 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 Não bati muito, não, não precisava, pequenininha. Irmão, chorou a menina, chorou a mãe, chorou a avó e chorou a bisavó. Tava tudo. Quando eu olhei as mulheres aqui de casa, tava tudo chorando. Minha sogra quase morreu, quase deu um infarto. Minha sogra passou mal, subiu a pressão. Acho que a minha sogra nunca bateu num filho. Acho que a mulher mais mansa que existe na Terra deve ser minha sogra. Ela passou tanto mal que ela teve que deitar. Deu, passou. Daqui a pouco a Suzy estava no meu colo. Passou mais uns dias. Fez de novo e eu, chape. Irmão, hoje qualquer coisa que ela faz, que ela vai fazer, que ela fica. E eu tiver por perto, ela dá aquela. E me vê, irmão. Acalma, irmão. Volta à paz de novo. Ela volta pro mundo, ela volta pro. Mas por quê? Porque isso, irmão, não é espiritual. Isso é da natureza da criança. Eu li uma informação há muitos anos atrás. Tem muita coisa que eu aprendi, porque eu assinava uma revista chamada Super Interessante. E eu não tinha essa literatura toda que eu tenho. Então, aquilo, tudo que caía na minha mão, eu lia, né? E uma outra assinatura que eu tenho saudade de ter chama Seleções. Mas aqui quem tem menos de 50 anos ainda nem conheceu a revista Seleções. Uma revista excelente, irmão. Vinha cada lição extraordinária, falava de assuntos profundos. Não é essas revistas de. Não é Marie Claire, não, irmão. Era coisa profunda, né? E lá dizia, numa dessas matérias, na super interessante, que uma criança com 2 anos de idade, ou menos, quando ela tem essa irritação, se ela tivesse 100 quilos, ela matava a mãe. Que é algo intrínseco na criança. Por isso, Deus prende esse ser por 20 anos em crescimento, em expansão. Porque já imaginou se a gente ficasse grande em 5 anos? Já imaginou um homem com 100 quilos, com as birras de um menino de 5 anos? Pois tem uns que escapou, irmão. Eles hoje são grandes e fazem birra, emburra. É porque ele cresceu antes do tempo. Não houve amadurecimento. Pastor, como é que destrói isso? Recuando. É a hora que vai se aplicar o ROD, a humildade
dentro da disciplina. Ei, marmanjo, você precisa parar de fazer birrinha, biquinho. Conserta isso, porque isso está te destruindo. No dia que você descobrir que isso está fazendo você perder dinheiro, quem sabe você para. Quantas pessoas que foi corrigida no trabalho e abandonou o trabalho como se ele não fosse comer amanhã, não tivesse responsabilidade. Não, não, me humilhou lá no serviço. Eu não vou trabalhar mais. Ah, é? É melhor passar fome, deixar sua família vulnerável, do que se humilhar quando recebe uma repreensão? É que você faltou vara quando você era novo. Porque eu queria ver a dona Virgínia mandar você lavar um prato e você não lavasse. Depois de lavar o prato, ela botava você para capinar o quintal, que você acabou de capinar a semana passada. Ela fazia você limpar o quintal de novo de castigo. Aprenda, ainda que seja com 40, 50, 60 anos. Aprenda a dar ré. Isso vai te ajudar. Eu, graças a Deus, com a mesma cara que eu tenho para fazer errado, eu uso para fazer o certo. O que eu mais fiz na minha vida até hoje foi pedir perdão para os outros, na igreja. O que eu não precisei até hoje foi corrigir doutrina. Não lembro de eu ter que voltar num lugar e dizer, olha, eu ensinei isso aqui errado. Porque para o ensino eu não tenho afoito de sair colocando tudo que eu vi, tudo que eu ouvi. Hoje está uma gana de querer serem mestres, de querer ensinar, que se alguém disser, olha, por exemplo, vi um postzinho hoje, Noé foi estuprado e eu vou provar. Não, você não prova isso, irmão. Se você não tiver a humildade de dizer, olha, a tradição diz isso, a cultura judaica diz isso, numa banca teológica você vai passar a maior vergonha do mundo, que não é verdade, você não pode provar. Teologicamente você não prova. Bispo, mas você não fala sobre isso? Eu falo, mas eu nunca falei que eu ia provar que Adão, que Noé foi estuprado. Eu não estava lá, eu não fui o botão dele, como é que eu vou provar isso? Mas aquela, ei, esse é o brilho que a gente quer ter sem ter. Você pode ter o brilho da luz do sol. Então, se você der a fonte, se você der o caminho e fazer a aplicação, você vai até passar por sábio. Olha, o bispo trouxe uma informação que eu não tinha visto, mas ele teve essa informação daqui, daqui, daqui. Porque se você falar que vai provar, você tem que provar pela Bíblia. E pela Bíblia você não prova. Depois você está sendo chamado de herético, ou você vai estar sendo corrigido, e você vai dizer que está sendo perseguido. Não, não é perseguição. É que tem em quase tudo na vida, às vezes a gente põe excesso. E o excesso precisa dar marcha ré. Rod, essa humildade, representa o brilho da humildade, o brilho da reverência, o brilho do reconhecimento que nem tudo se resolve com força externa. Às vezes, o maior movimento é o interno. Um pai que corrige um filho e reconhece os excessos vai aperfeiçoar esta correção ao ponto que chega um momento que você não excede mais. Por quê? Porque você está calibrado. Um líder que reconhece suas faltas, seus erros diante dos seus liderados, não é perder a autoridade, pelo contrário, é recalibrar a autoridade e você vai ter o reconhecimento dos seus liderados. O professor que reconhece sua falta quando ensinou algo que não deveria, não perde credibilidade. Pelo contrário, recebe a admiração dos seus líderes, dos seus liderados.
Pastores que reconhecem suas faltas diante da comunidade. Não perde a autoridade sobre o rebanho. Pelo contrário, fortalece o rebanho. Mas hoje pastores fazem de tudo e diante da congregação ele se coloca como os inerrantes, ao ponto que dificulta a aproximação dos liderados com os líderes. Atendi uma pessoa aqui, alguém que eu não conheço há muito tempo, mas eu, sabe quando você gosta de uma pessoa e acha que vai ajudar essa pessoa? A pessoa sentou aqui comigo no escritório, nós começamos a conversar. Ele se emocionou e disse: Pastor, eu sou crente há 17 anos. É a primeira vez que eu tive frente a frente com um pastor. Eu falei, como assim? Ah, eu nunca tive essa oportunidade. Eu falei, mas aqui em casa é o contrário. Quem é o crente que não comeu na minha casa, que não sentou na minha mesa, que não conhece quem eu sou no dia a dia? A única diferença é que você tem que saber quem está com a mão no volante, irmão. Você pode ter carteira D e o motorista ter carteira B. Mas se você não está dirigindo, então você não põe a mão no volante. E eu que estou dirigindo, em certo momento, talvez vou ter que pedir opinião para alguém que tem experiência. A categoria é mais tempo habilitado do que eu, que é outra coisa que líderes, cabeças, chefes não querem pedir opinião, porque eles se sentem fracos. Eu, pela força do nome, porque o meu nome é derivado de Reinaldo. E consegui mudar agora, não tem um mês que eu consegui mudar, depois de 50 anos, porque na Receita Federal meu nome era Reinaldo. E em muitos documentos meus é Rinaldo. E foi uma luta, e a minha sobrinha Dayana conseguiu coisas que outros advogados não conseguiram. E eu consegui mudar na Receita, agora é Rinaldo, agora é eu mesmo, né? Mas é um derivado de Reinaldo, que quer dizer aquele que governa com conselho, ou o rei que governa com conselho. Se você não quer, ou melhor, se você quer diminuir as obrigações de recuar no futuro, comece a pedir conselho. Comece a aceitar a participação dos seus liderados. Isso é tão simples dentro de casa. Às vezes você quer uma comida e o filho quer outra. Não vai comer o que eu fizer. Custa você perguntar, filho. Não estou dizendo que isso seja uma regra, mas pode se perguntar. Pode se perguntar para o marido. Por exemplo, tem dia que a Rosana vai fazer uma coisa e tem algumas coisas que ela faz que eu gosto, mais do que outra. Eu gosto de tudo, né? Gosto até dela, mas eu gosto de tudo, né? Mas tem coisas que ela faz que é diferente. E não é coisas nada de luxo, irmão. Até eu sei fazer, mas não faz igual ela, né? Essa semana ela fez um carreteiro. Eu ia postar na internet, para não provocar ninguém, não. Um carreteiro de linguiça, linguiça de frango. Irmão, você sabe quando é que a gente aprendeu a gostar disso? Quando a gente não tinha dinheiro para comprar carne. E é engraçado que nessa época eu discipulava na minha cidade uma família e ainda é a família mais rica que tem em Canarana. Era uma senhora e duas filhas. A filha menor ia lá em casa. Irmão, ela comia na casa dela o que ela queria, ela comia onde ela queria. E ela ia lá para casa e gostava de ficar lá em casa. E lá em casa ela aprendeu a comer arroz com linguiça. Irmão, arroz com linguiça só é chique na casa de pobre, irmão. Na casa de rico você nunca comeu arroz com linguiça.
Faz risoto de camarão, irmão. Risoto, irmão, é na casa de rico, na casa de pobre é arroz com camarão, é arroz com carne. Que eu não como camarão, né? Mas o que que é risoto? Risoto, irmão, é na casa do pobre quando a mulher erra a água no arroz e vira papa. Na casa do rico vira risoto. Tudo é só uma questão de nome, irmão, de lugar e de aceitação. Passou-se mais de 20 anos, 30 anos, sei lá. O pai daquela menina veio na minha casa, ficar uns dias na minha casa. Ela já é médica lá no Tocantins, lá em Araguaiana, pastora Leila. Conceituada essa menina, que comia arroz com linguiça lá em casa. Sabe o que que ela lembrou? Ligou pro pai dela e falou: pai, pede para a pastora Rosana fazer arroz com linguiça. O senhor nunca comeu algo igual. Ô, irmão, eu acho que o melhor tempero é o amor. Não tem outro tempero melhor. Essa semana eu falei para ela: "Pô, você podia fazer um. Você quer comer o quê?" Eu falei: "Ah, você podia fazer um arroz com linguiça aí, né?" Irmão, eu janto e tomo café no outro dia, com a mesma comida. Mas o que eu quero dizer é que custa você pedir a opinião. Meu bem, o que é que você quer almoçar? Pedir para as crianças. Não, não, aqui eu faço, eu não tenho que dar palpite. Olha, usa a humildade na disciplina. Tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho os meninos aqui na igreja que eu já fui questionado. Por que que o senhor dá tanta autoridade para esses meninos? Eu falei: eu não dou autoridade. Eu dou espaço para eles opinar. Realizar, fazer, é por minha conta. Mas eu tenho uns meninos aqui que, quando eu toco num assunto, eles já enxergar lá na frente. Eles não são os pastores, o pastor sou eu. Mas eu peço opinião. E quem não pede opinião, aumenta a chance de errar. E depois que errou, se quiser a benção, vai ter que recuar. E eu digo para você, é mais humilhante ter que retroceder do que pedir opinião. Por quê? Eu tenho experiência nas duas. E retroceder ainda mais. Ainda. Não quero que você passe essa vergonha o tempo todo tendo que se humilhar. Porque se fizer certo, não precisa. A palavra glória no hebraico é kavod, é um atributo da Rod. Também compartilha raízes com kaved, fardo. Então é glória com peso, com fardo. Então Rod é uma raiz, tem a raiz na palavra kavod e na palavra kaved. Então kavod também vem de kaved, que quer dizer peso de glória. É algo que tem peso. E nós não estamos falando aqui de quilogramas, não. A palavra do fulano tem peso. O nome do fulano tem peso. Ali é alguém de peso. E não está falando dos quilos. É algo que, quando nos humilhamos, nós somos preenchidos com esse peso de glória. Não há perca em nos humilhar. Pelo contrário, cada vez que nos humilhamos, nós somos preenchidos com esse peso de glória. Então, quem está aplicando a disciplina, quem está na liderança, quem está no lugar de autoridade, quanto mais humilde ele for, mais peso de governo ele tem. Mais peso de liderança ele tem. Por quê? Porque Deus vai colocar a sua glória sobre ele. Mas o mundo vai dizer o contrário, a nossa natureza vai dizer o contrário, o diabo vai dizer o contrário. Aprenda isso.
Você não toma peso por você ser inerrante. Você não toma peso de autoridade porque eu nunca demonstrei fraqueza para os meus liderados. Nunca, nunca vou me humilhar para quem está abaixo de mim. Ei, você está grande porque você é uma pena. Você está subindo porque você é uma palha. Porque a autoridade não se mede por altura, se mede por peso. E tem gente que está se sentindo grande, mas não tem peso, é levado por vento. Então nós vamos aprender a aplicar a humildade na disciplina para gerarmos peso. Quando encaramos nosso caminho espiritual como um peso, ele nos sobrecarrega. Mas quando o vivemos como missão, ele nos ilumina, refina sua disciplina com humildade. Veja o propósito por trás de cada passo e permita-se crescer em silêncio. Se nós olharmos apenas para, eu tenho que me humilhar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que demonstrar que eu falhei, isso se torna pesado, carga. Mas quando eu entendo que isso faz parte da minha missão, reconhecer, me humilhar para melhor aplicar a disciplina, isso se torna leve, te dá peso de honra, mas facilidade na caminhada. Aprenda a reconhecer que nem todo recuo é uma derrota. Existem momentos em que Deus nos chama para diminuir o ritmo. Deus nos chama para silenciar. Deus nos chama para observar. Isso não é fracasso, é uma estratégia espiritual. Quem não sabe parar acaba avançando fora do tempo e se desgastando desnecessariamente. Transformar o recolhimento em alinhamento. Não é recolhimento depressivo como uma fuga. O recolhimento saudável é aquele que gera clareza, não isolamento. Quando você se afasta para orar, refletir e ajustar as rotas, você não está se fortalecendo, ou melhor, você está se fortalecendo por dentro. Mas quando você faz o recolhimento como paralisia, não vou mais fazer isso também, porque toda vez que eu faço, dá errado. Aí isso é uma fuga. Aí você não é humildade. Então o outro faz porque eu não consigo fazer. E às vezes a pessoa até faz isso com um gesto, com palavras até manteigadas, né? Ah, pastor, eu vou entregar meu cargo porque eu não estou conseguindo. Não, você não quer recolher, refinar, ajustar. Aí, com a falsa humildade, você transfere a responsabilidade para outro, como se você estivesse reconhecendo sua fraqueza. Não, você não quer reajustar o trajeto. Se você mudar a mentalidade, você vai perceber que o peso faz parte da missão. O peso de estar nesta atitude de se humilhar diante da, da caminhada, diante do seu governo, ele não será para o mal, será para o bem. E eu e você precisamos aprender a fazer isso. Se você enxerga a sua disciplina como peso, ela vai te cansar. Mas quando você entende que cada renúncia ela é feita por propósito, vai mudar sua mente, vai mudar seu entendimento. Aí aquilo que parecia difícil começa a ter sentido. Aí a disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser uma construção
de um destino sólido, de um futuro garantido. Mas precisamos amar a disciplina, precisamos amar a humildade. Vamos à história de hoje. Uma história de verdade, o líder que pediu perdão publicamente. Marta era uma líder de célula muito amada. Tinha palavra, ousadia e era conhecida por sua autoridade espiritual. Mas certa vez, em meio a uma reunião, corrigiu uma discípula de maneira ríspida e pública. A moça se calou, visivelmente constrangida, e o ambiente ficou pesado. Na semana seguinte, antes de começar o estudo na célula, Marta fez algo inesperado. Ela se levantou, olhou para o grupo e disse com firmeza e suavidade: Quero começar hoje pedindo perdão. Eu agi com excessos de correção, mas faltou beleza, faltou equilíbrio, faltou humildade. Houve silêncio e então lágrimas. A discípula se aproximou, a abraçou e disse: Eu não me senti humilhada naquele dia, mas hoje, vendo sua humildade, me sinto honrada. Naquele grupo, a autoridade da Marta não diminuiu, aumentou. Porque o povo de Deus reconhece a autoridade verdadeira quando vê disciplina moldada pela humildade. Humildade na disciplina é o ponto onde a disciplina se curva diante da graça, onde a firmeza dá lugar à reverência, onde o poder de corrigir não é usado para oprimir, mas para ensinar com beleza e temor. Hoje, muitos confundem autoridade com autoritarismo. Muitos se escondem atrás do falo a verdade e ferem com dureza. Outros, ao serem corrigidos, resistem por orgulho. Mas a disciplina espiritual que edifica vem da humildade, não da vaidade. A firmeza que transforma é aquela que reconhece seus próprios limites. Lembrei de uma coisa, característica de quem não dá marcha ré, de quem não tem essa humildade na disciplina. Quando ele reconhece os erros deles, ele diz assim: me perdoe de qualquer coisa. Conhece alguém que faz isso? Hein? Eu conheci alguém, conheço alguém. Se você errar com ele, ele vai querer que você traga as listas, ponto por ponto, palavra por palavra, letra por letra. Eu já vi ele fazer isso com várias pessoas. Um dia eu levei alguém para pedir perdão para essa. Pra pedir perdão, não. Na verdade, ele ia perdoar, mas quando chegou lá, eu avisei ele. Falei: Ó, quando chegar lá, essa pessoa vai te pedir a lista, ponto por ponto. E o que você deve fazer? Ele vai citar ponto por ponto do que ele julga que você errou com ele. E o que que eu faço? Você diz: me perdoe e me perdoe. Você não vai lá para se humilhar? Vou, ok. Só que quando chegar a sua vez, não põe a lista que vai dar outra briga. Por quê? Porque ele exige, na hora de perdoar, que aponte ponto a ponto que a pessoa errou. Mas na hora dele pedir perdão, eu nunca vi ele pedir perdão. Se ele tiver duas coisas para pedir perdão, ele não nomeia as duas. Ele diz: me perdoe de tudo aí. Mas se você tiver que pedir perdão, você vai ter. E foi dito e feito. De tanta segurança, eu levei o Marcelo junto ainda para haver um apaziguamento, para a gente fazer o concerto entre aqueles dois irmãos. E agora eu estava lendo aqui e lembrei. Tem gente que pede perdão,
Mas ele faz 10 coisas e diz: Ó, me perdoe de tudo aí. Me perdoe se eu fiz alguma coisa. Ele sabe que fez. Porque se você não fez e está pedindo perdão, irmão, todas as vezes que alguém fala isso, para mim passa vergonha. Por quê? Então me diga o que é que você fez. Você passa 3, 4 dias aqui em casa, um vem aqui em casa, na hora de ir embora, diz: Ô, Deus abençoe, bispo, me perdoe de alguma coisa. Tá, mas se você fez alguma coisa, diga. Não, não fiz. Então isso é uma falsa humildade, irmão. Você está pedindo perdão de quê? Você está julgando que eu estou te condenando de alguma coisa. Você precisa corrigir isso. Isso é falsa humildade. Poxa, eu vou lá na casa do Erlindo, passo o dia lá feliz com ele. Não tivemos nenhuma dificuldade, nada. Na hora de eu ir embora. Ô, Erlindo, me perdoa de qualquer coisa. Eu não peço perdão, não, mano. Eu não pequei. Eu vou deixar o Erlindo pensando: o que que o bispo fez que ele me pediu perdão? Aí ele vai ficar raciocinando tudo que aconteceu para ver aonde foi que eu errei. Não, amor, isso também é uma falsa humildade. Não se pede perdão de tudo. Ah, me perdoe por tudo. Não. Diga o que que você fez. E também não se pede perdão de qualquer coisa. Errei aqui, é aqui que eu estou pedindo perdão. Na aplicação que eu ensino no discipulado financeiro, isso se manifesta quando? Quando você reconhece que nem todo erro é rebeldia, às vezes é ignorância. Tem gente errando financeiramente por ignorância. Tem gente errando na liderança espiritual por ignorância. E o que ignorância é essa? Não é a estupidez, é falta de conhecimento. É você entrar numa área que você não sabe administrar. É o problema dos que querem serem mestres, porque quando são confrontados, eles não têm argumento, porque eles replicam conhecimento, eles não conhecem. Quando é que eu devo ensinar algo? Quando eu realmente sei e vivo. Quando é que eu sei algo? Quando eu consigo repassar com a mesma profundidade que está na Escritura. Antes disso, você não, você é um papagaio. Papagaio sabe rezar o Pai Nosso, sabia? O papagaio fala: Pai Nosso que está no céu, santificado. O papagaio sabe rezar, mas nunca se livrou do gato. A reza do Pai Nosso que o gato faz, que o papagaio faz, não livra ele do gato. Presta atenção. Tem gente replicando muitas coisas, mas é ignorante acerca de tal coisa. Eu aprendi um ditado que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo sabe um remédio para qualquer coisa que você falar que está doente. Tem alguém que sabe te dar uma receita. Tá, e essa receita vai produzir o quê? Então, quando você passar uma receita, passa ela com experiência, não com ignorância. Você pode corrigir com mansidão, sem perder a firmeza. Isso eu ainda vou aprender ainda, que essa parte aqui é difícil. Firmeza eu tenho, mansidão é que me falta. Você ensina sem colocar acima. Ô, irmão, aprender é bom, mas quando você está aprendendo com alguém que ele, que ele é o detentor de todo o conhecimento, a gente perde a graça de ouvir a pessoa. Tudo que ele vai expor, ele sabe mais. Você está numa roda, numa mesa, estudando ou conversando, e um fala A, o outro já se levanta e fala B, C, D, E, F, G, fala o alfabeto inteiro. Não, ninguém aprende com essas pessoas. Aliás, isso se torna repugnante. Provérbios 9:9 diz: corrija o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. E Colossenses 3:12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão
e longanimidade. Um dia, lendo esse versículo, eu descobri que, por eu ser de um país tropical, eu não consigo me vestir de todas essas vestimentas. Eu acho que quem moraria no Polo Sul, Altiers, ele precisa de vestir misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, né? Nós aqui que somos do Centro-Oeste, 40 graus, a gente veste uma veste só, né? Quando na verdade precisa vestir várias. Ele diz que você deve, como eleito de Deus, vestir, revestir misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu pensei em algo sobre esse versículo um dia, pastora Leila. Por que que os ministérios são 5 e os eleitos se vestem com 5 vestimentas? Eu acho que cada um dos ministérios tem a ver com essas vestimentas aqui. O que evangeliza deve ser o que usa de misericórdia, né? Que vai atrás do perdido, né? O que pastoreia deve ser o que pratica a bondade, né? E assim por diante, fazendo uma analogia entre os ministérios e aquilo que Paulo diz que nós deveríamos estar revestidos. Vamos à nossa oração de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse dia que tu criaste, nos aproximamos de ti com reverência, reconhecendo que a verdadeira força vem de um coração rendido e ensinável diante da tua presença. Hoje, ao caminharmos no 12º dia da contagem do homem, a humildade na disciplina, pedimos que o Senhor refine em nós a disciplina, revestindo-nos com humildade, sensibilidade e sabedoria. Pai, ensina-nos a reconhecer nossos limites e a depender de Ti em todas as coisas. Livra-nos da dureza, do orgulho espiritual e da falsa força que ignora a Tua direção. Dá-nos um coração quebrantado, que sabe quando avançar, mas também quando parar, refletir e ouvir a Tua voz. Que possamos compreender que nem toda pausa é perda e que o silêncio também é lugar de crescimento. Ajuda-nos a não fugir das disciplinas que nos moldam, mas também a não carregá-las como peso. E assim, como propósito, transforma, Senhor, todo fardo em aprendizado, toda restrição em alinhamento e toda correção em revelação da tua glória. Que nossa disciplina seja leve, porque está fundamentada no teu amor e na tua verdade. Ensina-nos a crescer no oculto, a amadurecer no silêncio e a florescer na simplicidade. Que a nossa força seja mansa e que a nossa firmeza seja guiada pela humildade. Que possamos refletir o caráter de Cristo, de Yeshua, o nosso Messias, que sendo poderoso se humilhou, serviu e andou em perfeita submissão à tua vontade. Conduz-nos hoje, Senhor, a uma vida mais profunda, mais consciente e mais alinhada contigo. Te agradecemos por tua paciência, por teu ensino e por tua perseverança constante. Oramos com humildade, com fé e entrega, em nome do Senhor Jesus. O decreto de hoje: minha disciplina será refinada, recolherei meu coração para ouvir a voz de Deus e transformarei cada restrição em um passo de luz. Meu compromisso será leve, porque estará cheio de propósito. Que esse dia seja abençoado com profundidade, sabedoria, clareza interior, e que ele seja cheio de significado.
Que Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.